Eu gostaria nessa noite de compartilhar um texto da Palavra de Deus, bastante conhecido, aqueles que têm a prática de estar lendo a Bíblia, examinando as Escrituras. 2 Crônica, no capítulo 7, versículo 11 até o versículo 16. 2 Crônica, no capítulo 7, versículo 11 até o 16. As crianças até 8 anos têm o cultinho à parte, poderão participar. Os demais permaneçam. Abra seu coração. Deus tem uma palavra tremenda para a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amados? A palavra do Senhor diz assim, 2 Crônica 7:11 diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consuma a terra, ou se ouvir a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém. Curve a sua face, por gentileza, mais um minuto. Pai, eu te louvo, Senhor, por cada um dos teus filhos que se encontra aqui nessa noite. Eu te agradeço, Senhor, pela tua família reunida neste lugar. Eu agradeço, Senhor, por aqueles que adentraram aqui pela primeira vez. Que o Senhor abençoe esses queridos. Pai, muito obrigado. Espírito Santo de Deus, fala conosco, usa nossas vidas como instrumento de bênção, Deus. Que essas palavras penetrem no coração dos teus filhos e que teu nome seja glorificado. Espírito Santo, é seu momento, é sua hora, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu coloquei como título, santificado por Deus. Todos nós que recebemos Cristo como Salvador, nós somos santificados em Cristo Jesus. A Bíblia diz que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas existem alguns princípios da palavra do Senhor. Eu gostaria de tirar algumas pepitas aqui nessa noite, porque cada vez que você vasculha, você examina as Escrituras, você tira resposta, você encontra as pedras preciosas a nós examinarmos a Escritura. Nós sabemos que o que aconteceu aqui nesse momento era aquilo que estava no coração de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi, ele tinha um sonho de construir um templo para que eles pudessem celebrar o Deus Todo-Poderoso. E nós sabemos que Deus, por si próprio, ele já tinha criado ali o tabernáculo, mas Deus queria, o povo queria um lugar apropriado para adorar, para glorificar a Deus. E esse era um sonho de Davi. Quando Davi começou a prosperar, durante o seu reinado, ele ficava inconformado, ele morar numa casa, num palácio, e não ter um templo, um local adequado, preparado, para que eles pudessem celebrar o Senhor. E nós sabemos que a história que Deus não permitiu, porque Davi foi um homem de guerra, um homem de conquista, derramou muito sangue, e aí Deus liberou para que o seu sucessor, o seu filho, construísse esse templo. E era uma expectativa no coração do povo, porque todos os pagãos tinham seus templos, cultuavam seus deuses, mas o povo que tinha o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, não tinha um lugar ali apropriado para que eles pudessem celebrar o Senhor.
como nós temos um lugar aqui, um lugar para nós celebrarmos, porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele não habita em templos feitos por mão de homem. Por isso que Deus até mesmo resiste para que o homem não se apegasse às coisas materiais, mas que o homem estivesse tendo consciência, porque o propósito de Deus sempre foi habitar dentro do nosso coração. O Senhor sempre nos conduziu e falando, e nós cremos que nosso corpo é o templo do Espírito, e Deus habita dentro de nós. Mas aqui aconteceu a inauguração do templo, e nós sabemos que o propósito no início era para que ele estivesse na festa 7 dias, de louvor, de adoração, de sacrifício. E se nós lemos para o versículo 4 e 5 desse capítulo, diz assim, que o rei e todo o povo oferecia o sacrifício perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu o sacrifício de bois, 22.000, e de ovelhas, 120.000 de ovelha. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Você imagina alguém oferecer 22.000 bois? Alguém oferecer 120.000 ovelhas? Porque Deus naquela época, Ele recebia, Ele aceitava, né, o sacrifício dos animais. Mas o sacrifício de animais nunca tirou o pecado do povo. Simplesmente cobria, para que o povo voltasse novamente a ter um relacionamento com Deus. Então, o único que tirou o pecado do povo foi o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Antes Deus aceitava esse sacrifício. Hoje o único sacrifício que Deus quer de mim e de você é o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão a Ele. Imaginou se você tivesse que criar bois para você fazer um sacrifício a Deus? Imaginou se você tivesse que criar ovelha para fazer um sacrifício a Deus? E muitas vezes nós não valorizamos o momento que nós estamos na presença de Deus. De nós nos expor, nós abrir o nosso coração para trazer a presença de Deus sobre as nossas vidas. Quando Ele sacrifica 22.000 bois, quando Ele sacrifica cerca de 120.000 ovelhas, porque era uma forma de gratidão, de adoração, de reconhecimento, de tudo aquilo que Deus fez, estava fazendo sobre a sua vida. A vida deles. E ali Salomão, ele convoca o povo e faz uma grande festa, louvor, adoração, gratidão. E a Bíblia diz que quando ele começa a orar, no versículo 2, assim, a glória de Deus, o Shekinah do Senhor, se manifestou naquele lugar, que os sacerdotes não conseguiam adentrar dentro do templo, pela presença, pela manifestação de Deus. Porque quando você sente uma presença de Deus sobrenatural, é impossível você ficar em pé diante da presença de Deus. E nós temos para receber essa unção, essa presença. Mas por que você não tem recebido? Por que eu não tenho recebido? Porque muitas vezes nós ficamos limitados em servir a Deus, em prestar um culto ao Senhor. Então quando eles fizeram todos esses 22.000 bois, quando eles ofertaram as 120.000 ovelhas, e ali eles consagraram o reconhecimento, a adoração ao Senhor. E a palavra do Senhor diz que e ali eles fizeram, no versículo 9 em diante, fala que oitavo dia, eles estavam ali celebrando o dia da restrição, porque 7 dias celebraram na congregação do altar, e 7 dias a festa. E nós vemos no versículo 10 que a princípio seria por 7 dias, mas eles começaram a celebrar a glória, a presença do Senhor. Foram mais 7, e mais 7, e acabaram ficando 23 dias na presença de Deus, louvando, adorando. Nós vemos que eles vieram com todos os instrumentos, com palma, com dança, uma verdadeira celebração. É dessa forma que Deus vê o seu povo. E muitas vezes nós achamos, eu tenho ensinado a igreja, se você quer ser cheio do poder de Deus, se você quer ser cheio da glória de Deus, você precisa se expor a Deus, você precisa buscar essa presença de Deus. E eu tenho ensinado aqui que muitas vezes eu jejuo, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço campanha para ser um homem cheio do Espírito Santo. Não, nós só seremos cheios do Espírito Santo quando nós
louvarmos, adorarmos, bendizer o nome do nosso Deus, quando nós nos entregamos a Ele, quando nós renunciamos a nós mesmos e se prostramos diante do Senhor, porque a Bíblia diz que o Deus de Israel, Ele está entronizado no meio dos louvores. Se você quer ser cheio do poder de Deus, nós precisamos se tornar verdadeiros adoradores. Eu lembro a primeira vez em 2008, acho que 2002, 2003, eu conheci o Claudio Freixo. E o Claudio Freixo é um homem adorador, um homem de Deus, um homem que desejou, um homem que buscou a unção de Deus. Pelo tempo de adoração, de gratidão, de busca. E Deus, amado, eu já tomei choque de 110 volts. Eu já tomei choque de 220 volts. Nenhum deles eu caí. E quando eu conheci o Claudio Freixo, eu vi ele passando e mandou, nós estávamos umas 2.500 pessoas, ele mandou fazer uma fila. Eu nunca tinha caído, via o povo caindo. Eu digo, vou fazer uma base, né? Quando era segurança, nós treinávamos um pouco de karatê, de defesa pessoal, né? E quando ele vinha vindo na minha fila, eu fiz aquela base que todos que sabem lutar faz, né? Eu fiz uma base, firmei minha base ali, e ele chegou, olhou no meu rosto, digo, ele vai colocar a mão na minha cabeça, e olhando para ele. Ele só tocou no meu relógio, só se não tivesse uns homens fortes atrás, não sei como que eu queria ir. Foi um choque, um fruir de Deus que minhas pernas nem senti mais. Por que isso acontece? Amado, você poderia imaginar você cheio do poder de Deus e você tocar em alguma pessoa, essa pessoa não resiste à presença de Deus que está sobre a sua vida? De você abraçar uma pessoa e essa pessoa sentir o poder, a virtude de Deus se manifestar, porque eu tenho ensinado aqui que o Espírito, a unção ela não está no Espírito, a unção ela não está na alma, a unção ela está no corpo nosso. Por isso o fato deles não poderem adentrar dentro do templo, a unção, a presença, quando Deus se manifestou naquele templo, eles não conseguiam entrar. Quando Deus se manifesta nas nossas vidas, algo extraordinário começa a acontecer através de cada um de nós. E por isso nós vemos ali, Deus se alegra da forma que eles adoraram, que eles celebraram. E à noite o Senhor vem e conversa com Salomão. O Senhor vem e fala com ele. Ele diz, atento a fazer na casa do Senhor e na sua casa. O Senhor diz, olha, eu estou atento à casa do Senhor, é a casa do rei e tudo quanto. E o Senhor apareceu à noite a Salomão e disse, eu ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. E se eu cerrar os céus e não houver chuva, o se eu ordenar os gafanhotos para que consuma a terra, o se eu enviar peste entre o meu povo, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amado, nós sabemos, nós temos aprendido que a igreja é a solução de todas as coisas neste mundo. As pestes, a doença, a fome, ela acontece por quê? Por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa do homem perder o temor de Deus. Mas se o povo de Deus, diante da corrupção, diante de toda a adversidade que o mundo enfrenta, se nós buscarmos a Deus, se nós permitirmos que o Espírito Santo de Deus se manifeste, se nós oferecermos sacrifício ao Senhor, e nós buscarmos a face de Deus, porque quando eu me converti, eu fui ensinado a buscar as mãos de Deus. Eu me converti que um Deus que dava casa, as pessoas diziam que um Deus que dava casa, trabalho, saúde, isso e aquilo. Que eu tinha que fazer umas campanhas para que eu pudesse obter algumas vitórias, eu tinha que fazer alguns sacrifícios na minha própria vida, para que eu pudesse obter alguns resultados. Não. Quando realmente há uma conversão,
nós buscamos a face de Deus. O que é buscar a face de Deus? É eu e você se relacionarmos com Ele. Eu e você buscarmos a Ele. Então, para que haja um avivamento, amado, nós precisamos atentar pelo menos 6 princípios, que eu gostaria de falar aqui nessa noite. Então, nós temos que atentar para alguns princípios da palavra de Deus. Primeiramente, nós precisamos nos arrepender. Porque sem arrependimento não tem como Deus se manifestar na totalidade. Porque muitas vezes nós até mesmo aceitamos Jesus como Salvador, confessamos Ele como Salvador, mas não nos arrependemos de algumas práticas pecaminosas que nós fazíamos antes. É preciso nós nos arrependermos daquilo que nós fizemos, ou às vezes fazemos ainda. Porque muitas vezes é uma tendência de nós termos alguns pecados de estimação, e que nós sabemos que é pecado, e a Bíblia chama isso de iniquidade. Iniquidade é aquilo que você sabe que é pecado e continua fazendo. Eu sei que é errado eu tomar, eu beber uísque, cachaça, porque meu templo é o corpo do Espírito Santo, mas eu continuo fazendo minhas caipirinhas. Isso é pecado de iniquidade. Então eu preciso me arrepender desse pecado, arrepender daquilo que a palavra condena em meu coração, e começar a buscar a face do Senhor. Começar a buscar a face do Senhor, o relacionamento com o Senhor. Porque sem arrependimento, não tem como acontecer um avivamento, uma transformação, uma mudança nas nossas vidas. As transformações, as mudanças na nossa vida só acontecem através do arrependimento. De nós estarmos abandonando o pecado. E tudo aquilo que impede dessa presença, dessa manifestação do Senhor se manifestar. Porque aquilo que Jesus falou, Deus falou, estarei nessa casa. A casa hoje é eu e você. A Bíblia diz que nós somos casa espiritual. Se eu me arrependo do meu pecado, se eu deixo essa prática do pecado, porque Deus quer se manifestar através da minha vida, através do louvor, da adoração. Por quê? Amados, o Senhor diz, olha, meus olhos estarão sobre vocês todos os dias. Amado, imagine Deus olhando para mim, para você. Quando Deus olha para mim, para você, Ele vê nós despidos. Ele vê nós como se fosse transparente. Ele vê nós como se fosse um raio-x. Ele vê a nossa vida de uma maneira transparente, despida. E é assim que Deus nos vê. Não tem como nós tentarmos enganar a Deus, fazer como Adão e Eva, tentar correr atrás de folhas para se esconder de Deus, ou fazer roupa de folhas. Não tem. Deus quer se manifestar sim, mas existe um meio. Primeiramente nós precisamos nos arrepender. Tem que haver arrependimento, tem que haver mudança, tem que confessar. Eu tenho que, amado, isso é uma questão de princípio, nós precisamos aprender a confessar, reconhecer os nossos erros, nos arrepender. Às vezes eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa cheia do poder de Deus, mas nós precisamos sair dessa área do inimigo, que ele tenta nos prender nessas coisas. A segunda é a santidade. A Bíblia fala em Hebreus 12, 14, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós precisamos ter uma vida de santidade, uma vida transparente, uma vida de relacionamento, uma vida de renúncia dia após dia. Nós vamos renunciando a nós mesmos, porque a vida cristã é uma vida que dia após dia nós se aproximamos, estamos sendo santificados em Cristo Jesus, através da sua palavra, do relacionamento. Nós precisamos pregar sobre santidade. Porque, amado, quando você olha para muitos de nós como igreja do Senhor, e você começa a ver os maus testemunhos que acontecem no meio do povo de Deus, aquilo que o povo de Deus está cometendo de uma maneira tão natural, enganando, roubando, se prostituindo.
saindo da igreja, indo direto para o motel, tantas coisas que estão acontecendo diante dos nossos olhos, porque as pessoas estão aceitando, as pessoas acham que isso é coisa natural, que o mundo está pregando lá fora, isso está trazendo um peso, está trazendo uma doença, está trazendo uma decadência espiritual sobre a humanidade, e a igreja do Senhor, que é eu e você, nós precisamos nos despertar para essa realidade. Porque Deus fala, vocês que são meu povo, se vocês começarem a orar, se prostrar, se humilhar, então nós precisamos viver uma vida de santidade. Uma vida primeiro de arrependimento, de santidade. E ele diz assim, você buscar a minha face. Buscar a face do Senhor. Buscar a presença do Senhor. Isso é ter uma vida de oração. Uma vida de consagração. Porque quando que eu sei que eu preciso jejuar? Eu aprendi, a religião me ensinou, que eu precisava jejuar quando eu quisesse adquirir algumas coisas. Quando eu quisesse poder para conquistar alguma coisa. Sobre uma situação adversa. Então eu tinha que jejuar, a religião me ensinava isso. Mas o jejum que a Bíblia nos ensina é quando a minha carne está falando mais alta. Quando eu estou no trânsito, eu estou irritado, eu xingo um, xingo outro. Qualquer coisa que acontece, eu saio do sério. Qualquer coisa eu explodo. Qualquer coisa eu ajo de uma forma corrompante. Isso é um sinal que eu preciso jejuar. Eu preciso sacrificar, mortificar a minha carne. Amado, eu tenho necessidade de fazer isso toda semana. O jejum, para que eu veja as pessoas sendo libertas, está bem claro, Isaías 58, depois você lê, o jejum que agrada o Senhor, que liberta os cegos, os doentes, os enfermos. Mas quando eu faço um jejum simplesmente olhando para mim mesmo, para a minha própria vida, para a minha própria necessidade, isso não é o jejum que agrada o Senhor. Porque muitas vezes eu chego na casa de Deus tudo quebrado, tudo arrebentado. Então eu venho no sábado de manhã jejuar, orar. Mas depois as coisas ficam bem. Depois as coisas ficam tranquilas. Eu começo a relaxar. Agora eu não preciso mais ir na oração. Por quê? A crise não está me atingindo mais. Essa crise não é para mim. Nós precisamos adorar a Deus. Como que eu quero ser um homem, uma pessoa cheia do Espírito Santo, através da oração, através do jejum, através da leitura da Bíblia, através do louvor, através da dança, através das palmas, através de você buscar a presença do Senhor, bater palma. Quando eu me humilho, quando eu me prostro diante do Senhor, eu ajoelho na presença de Deus, isso atrai a glória de Deus sobre a minha vida. Eu reconheço que eu não sou nada, mas que eu necessito do Espírito de Deus, da presença do Senhor na minha vida. Quando eu reconheço que o meu Deus é o Deus de todas as coisas, e que Ele pode fazer todas as coisas, e Deus quer que nós buscamos. O que é oração, amado? Oração é você conversar com Deus, é você ter um diálogo com Deus, é você adquirir um relacionamento com Ele. Por que eu não tenho orado então? Porque quando você ama uma pessoa, quando você conheceu o seu esposo, a sua esposa, você não tinha prazer de estar todo momento, toda hora junto com ele ou com ela? Porque o amor, a paixão era tão grande, e mandava bilhetinho, isso, aquilo, e dava um presente, e fazia isso, mas aquilo. E fazia declaração. É isso que Deus quer ouvir de você. O seu relacionamento, a sua oração, o diálogo, a comunhão, compartilhar aquilo que se passa no dia a dia com Deus. Ou será que nós servimos um Deus que só chegamos a Ele para contar problemas? Não, nós precisamos desse momento de adoração, de comunhão, de louvor e gratidão ao nosso Deus. O Senhor fala, olha, por causa dessas coisas, eu posso ferir a terra,
eu posso impedir a chuva, eu posso cerrar os céus, eu posso permitir a praga de gafanhoto, eu posso permitir as pestes, mas se o meu povo, porque Deus tem os meios, porque se Deus não fizer assim, amado, o povo se perde, o povo distancia, e as consequências elas vão acontecer. Quarto ponto, não permitir que o pecado fique na igreja. Nós não podemos permitir, nós achar normal uma pessoa viver numa prática pecaminosa. Nós precisamos repreender, não aceitar, porque o nosso Deus chama nós da forma que nós estamos, e o nosso Deus não tira nada de nós, mesmo as coisas que não agradam a Ele, Ele não vai tirar de você. Mas Deus, com muito amor, com muito carinho, o Espírito Santo batendo no nosso coração, Ele vai fazer com que nós estejamos renunciando, dia após dia, aquilo que desagrada o Senhor. Porque o Espírito Santo, Ele sinaliza no coração de todos os filhos de Deus, se está acontecendo alguma coisa conosco, que entristece o Pai. E nós temos livre-arbítrio, de querer fazer ou não querer fazer. E lembra, o Senhor diz, olha, eis que meus olhos estão todos os dias, abertos sobre vocês. Por quê? Porque Deus conta com o povo, para fazer toda a diferença na face da terra. Deus conta com a sua vida, com a minha vida, para fazer toda a diferença na face da terra. Meu querido, minha querida, há um poder, há uma virtude, há uma graça de Deus, são promessas de Deus que está sobre a mim e você, e que nós muitas vezes não estamos usufruindo daquilo que Deus quer nos usar nessa totalidade. Porque muitas vezes nós somos omissos, não deixamos que o Espírito Santo de Deus se manifeste nas nossas vidas. Muitas vezes nós prendemos, nós não permitimos, não damos ouvido à voz de Deus. E nós queremos resultado, queremos mudança, queremos isso e aquilo. E muitas vezes o Senhor está permitindo algumas coisas porque Ele ama você. Porque não é só através da tua vida, não só o benefício seu, mas através da sua vida, Ele vai alcançar outras vidas, e tocar outras vidas, e restaurar outras vidas. Porque Deus te chamou para um propósito maior. Porque nós precisamos deixar o nosso pecado. Se nós não deixarmos nosso pecado, não tem como Deus se manifestar, porque o nosso pecado faz a separação entre nós e Deus. Está bem claro, Isaías 59, 1 e 2. Nosso pecado, muitas vezes esse pecado não é eu que cometo, mas muitas vezes é o pecado de uma ofensa, que eu não libero o perdão para aquela pessoa que me ofendeu, que me machucou, que se levantou contra a minha vida. Porque é uma forma do adversário atrasar o projeto de Deus. Ele arma cilada, ele prepara prato, e se você ficar, ele quer te tirar do propósito, daquilo que Deus, quantos líderes, quantos homens e mulheres de Deus, deixaram de servir a Deus, porque desejaram alimentar muito mais a sua carne, do que confessar, se arrepender e se voltar para o Senhor. Quando a Bíblia fala em Apocalipse 5:10, que Deus nos fez reis e sacerdotes para governar a terra, isso quer dizer que também, nós como sacerdote, nós devemos se humilhar, buscar, clamar, numa situação o qual o nosso país enfrenta, de nós pedir perdão pela nossa nação, por esses corruptos, por nós não sabermos até mesmo eleger as pessoas. Porque o sacerdote, ele tem essa autoridade sobre a sua vida, de chegar diante da presença de Deus, e apresentar as situações o qual estão acontecendo. Você sabia que você é um sacerdote, e que você pode pedir perdão por situações o qual está acontecendo? O próprio Jesus, quando estava na cruz, as pessoas cuspindo, zombando, bateram nele, colocaram aquela coroa, lançaram aquela seta. Ele estava ali todo desfigurado, todo ferido.
não podia nem enxergar de tanto inchado a sua face. Ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Amado, muitas vezes nós como igreja, nós precisamos pedir perdão por essas imundícies que está acontecendo na nossa cidade, no nosso país, na nossa nação. Esse é a verdadeira intercessão. Eu ensinei aqui, existe uma diferença muito grande entre intercessão e súplica. A intercessão é quando você ora por pessoas que estão no abismo, sem Deus, perdido, isolado, contaminado, amarrado, preso no pecado, na podridão deste mundo. Isso é intercessão. Você que tem acesso ao trono de Deus, então você intercede por essa situação. Porque se ela clamar, Deus não pode. Deus fica refém da própria palavra dele. Mas a igreja do Senhor, eu e você, se nós intercedemos por aqueles que estão no pecado, no lixo, na podridão, Deus vai atender, porque você tem relacionamento com Ele. Então pelo teu irmão você suplica, não intercede. Quando você diz: eu vou interceder pelo meu irmão, então você está dizendo: meu irmão está falido, está preso, está em podridão, então eu vou... Não, isso é súplica. Então há uma diferença entre súplica e intercessão. Então, quando Deus fala com Jonas: vai em Nínive, e vai pregar para esse povo, vai anunciar a palavra lá. E nós sabemos que Jonas, ele relutou contra o Senhor. E Deus chega e fala para Jonas: Jonas, eles não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, eles não têm conhecimento. Eles não sabem, porque estão cegos, presos, amarrados e condenados pelo pecado. E por isso que nós devemos pregar a palavra de Deus em quinto ponto. Nós precisamos pregar a palavra, pregar a verdade. A palavra do Senhor fala em Romanos 10:14: como, pois, invocarão aqueles a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como virão se não há alguém que pregue? Amado, a libertação, a restauração, a mudança, ela acontece através do conhecimento da palavra de Deus. Porque quantos de nós andavam na ignorância do pecado, fazendo as coisas e achavam que estava fazendo certo? Adorando outros deuses e achava que estava fazendo certo? Fazendo um punhado de baboseira e achava que estava fazendo certo, porque nunca alguém pregou, nunca alguém ensinou, nunca ninguém mostrou para nós. E muitas vezes nós como igreja ficamos ocultos, não falamos, não anunciamos, não abordamos as pessoas. Muitas vezes eu amo meu colega de trabalho, meu colega, meu vizinho, mas eu não expresso a palavra de Deus para eles, eu não ensino a verdade, eu não compartilho as promessas de Deus, as bênçãos de Deus, eu não testemunho daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Ou seja, eu estou olhando ele partindo para o abismo do inferno, e eu fico de camarote simplesmente olhando. Não é isso que Deus quer de nós. Por isso que Paulo diz: como que nós vamos? Como que eles vão conhecer? Se não tem quem pregue, se não tem quem ensine, se eles não têm conhecimento. Então nós devemos pregar a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Não tem como uma pessoa gerar fé e haver mudança na vida dela, se ela não ter conhecimento da verdade. A verdade vai trazer luz. Por isso que o salmista, o Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Então a palavra, ela traz luz. Então nós temos que, quando eu atento à palavra de Deus, eu começo a usufruir da presença do Senhor na minha vida. Que você tem conhecimento, porque eu tenho ensinado: aquilo que você não conhece, você não vai buscar. Aquilo que você não conhece, você não toca.
Aquilo que você não conhece, você não vai dar passos. Mas quando você tem conhecimento do teu direito, do teu legado, então você começa a exercer a palavra de Deus. Lá em Jeremias 1,12 diz assim que Deus, ele vela pela palavra. O que é velar? É você estar junto, né? E ele esforça para cumprir a palavra. Então quando eu prego a palavra, quando eu profetizo a palavra, quando eu determino a palavra, Deus vai se manifestar. Deus vai se manifestar. Esse dia eu estava conversando com a irmã Roseli, e ela levou uma aluna dela, que ela, desde 37, uma menina que nasceu surda, aliás. Tem 37 anos. E a irmã falou: Isaura, você é um homem de fé. Eu falei: por quê? Porque eu sou professora dela, ela nasceu surda. E a primeira vez que você viu ela, você falou que ela ia ouvir. 37 anos ela tem. E agora ela começou a ouvir. A médica dela entrou em parafuso, foi fazendo os exames, que ela já estava sentindo, ouvindo voz e barulho e tal. E aí fizeram todo aquele exame, deu um índice, aí vão colocar um aparelho nela, para ajudar a aguçar o cérebro, porque ela está escutando já. Por que isso acontece? Porque palavra, ela é semente, semente ela germina. Palavra é semente, nós temos a palavra de Deus. A irmã falou para mim, nós fomos no sítio da pastora, aquele dia eu achei, você pisou na maionese. Conheço ela, surda de nascença. Mas palavra, ela tem poder, palavra, ela produz, palavra, ela restaura, palavra, ela transforma. Você é um profeta de Deus para profetizar. Se você liberar a palavra, Deus vai manifestar do seu poder. O Espírito de Deus que ressuscitou Jesus entre os mortos, Romanos 8,11, Ele está dentro de você. Eu mesmo, Ele habita dentro de nós, e nós precisamos manifestar esse poder de Deus. Deus quer fazer coisas grandes através da sua vida. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos a noiva do Senhor, ao poder delegado de Deus sobre as nossas vidas. Por isso nós precisamos fugir de toda essa ação maligna, esses emaranhados das trevas que tenta nos roubar, nos intimidar e tirar de nós esta autoridade que Deus já liberou sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque Deus é fiel à sua palavra. Então nós precisamos. Quando no versículo 12 diz assim: o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar. Deus quer habitar dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você. Você tem que orar a Deus com a certeza que Ele está ouvindo a sua oração. E aí você vai ver Deus começar a manifestar. Versículo 14: esse é meu povo, que se chama pelo meu nome. Se você se humilhar, se você orar, se você buscar a face do Senhor e se converter dos maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós somos rei e sacerdote. Há um poder delegado de Deus sobre mim e sobre você para fazer mudança. Sexto ponto, nós precisamos evangelizar, falar das boas novas. A melhor forma de evangelizar é você testemunhar aquilo que Deus tem feito na tua vida, no teu casamento, na tua família, no teu trabalho, na tua vida profissional, vida familiar, em todas as áreas. A Bíblia quer que nós sejamos testemunha de Deus. Quando nós lemos os últimos capítulos de Gálatas, Paulo traz uma demonstração a toda a igreja de Gálatas, porque eles não estavam testemunhando das maravilhas que Deus fazia na vida deles. É uma ofensa para Deus
Quando Deus opera um milagre na minha vida, uma maravilha na minha vida, que o Senhor me traz uma vitória, uma resposta, que Deus abre as portas, e que você orou, que você clamou, e você pediu, e de repente você recebe, e você não tem coragem de testemunhar no teu grupo, na igreja, isso é uma ofensa para Deus. Nós precisamos compartilhar. Nós vemos os bruxos, os videntes aí, usando horário nobre para contar mentira que Satanás realiza. E nós que temos a palavra de vida, a palavra de cura, a palavra de libertação, nós que temos Jesus como Salvador, nós que praticamos a verdade, muitas vezes não testemunhamos, não falamos. Fale do amor de Deus. As pessoas precisam ouvir o que Deus fez na tua vida, o que o Senhor está fazendo na tua vida. Aquilo que Jesus censurou a incredulidade do coração dos discípulos. Quando você lê o livro de Marcos, do 16, a partir do versículo 11, e versículo 14, que ele diz que ele censurou a incredulidade, e falou: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer já está condenado. Esses sinais seguirão aqueles que crerem. Você vai falar novas línguas, línguas celestiais, línguas angelicais. Você colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Você vai pisar sobre escorpiões e serpente e não terá poder sobre a sua vida, ou seja, sobre Satanás e seus demônios. Você, igreja de Deus, você é a casa, o templo do Espírito de Deus. Precisamos romper, precisamos caminhar. Quantas pessoas estão sofrendo? Você já observou a cidade? Uma cidade, por exemplo, você divide, ela tem um bairro que é muita violência, outro bairro muita roubo, outro muita droga, outro um índice grande de prostituição, e assim um tipo de doença, um tipo de mal acontece. Por quê? Porque Satanás é estrategista. Ele divide, ele coloca o espírito maligno em setores para causar todo tipo de destruição, para contaminar as pessoas. Eu e você somos a solução para mudar essa situação. Amado, não espere que o governo vai fazer isso. Essa é uma guerra espiritual. Mas se nós buscarmos, se nós se prostrarmos, se nós buscarmos a face do Senhor, o Senhor virá e vai manifestar do seu poder. Ele diz assim: ora, agora estão abertos meus olhos, atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Você pode bater no teu peito e dizer: os olhos do Senhor estão abertos para mim, os ouvidos do Senhor estão atentos, abertos para me ouvir também. E tudo que eu pedir, aonde que eu colocar a planta dos meus pés, e eu invocar o nome do Senhor, o Senhor vai me dar vitória. O Senhor está comigo, a presença do Senhor está sobre a minha vida. Eu não tenho que temer o mal, eu não tenho que ter medo, eu não tenho que andar preocupado, ansioso, opressivo, apavorado, porque Deus é fiel à sua palavra. Deus quer mudar a história, Deus quer mudar o teu bairro através da tua vida. Eu tenho falado aqui, a rua tua, as pessoas são abençoadas por causa de você. Essa é uma grande realidade. O trabalho, se eu tenho alguém prosperando lá na tua empresa, se a tua empresa, essa empresa onde que você trabalha prospera, é por causa de você. Você é luz ali. Talvez muitos não vejam, mas você é promessa de Deus para mim e para você. Por quê? Porque Deus quer tocar pessoas através da sua vida. Deus quer curar pessoas através da sua vida. Deus quer mudar situações através da sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus quer fazer mudança. Deus quer fazer milagre, quer salvar, quer restaurar. Quer fazer o possível e o impossível através da sua vida, na sua empresa, nos seus negócios. Você é um vaso de Deus. Deus escolheu você para encher da unção, da virtude dEle, para que você faça a diferença onde quer que você esteja. Você crê nessa palavra?
Você crê que a partir de hoje, aonde que você abrir a sua boca, você será um profeta aqui nessa terra, você vai profetizar a verdade, liberar palavra, e Deus vai se manifestar através de você? Você crê que você é ungido de Deus, que Deus escolheu você, que quando você se prostrar diante dEle, você buscar a face dEle, Deus usará você, não somente para que seus problemas acabem, porque Deus levantou a igreja para resolver todos os tipos de problema. Não pense que você está isento de problema, não. Eu e você somos o maior resolvedor de problema do mundo. É através da igreja que vai acontecer. Mas Deus quer usar a tua vida, porque Ele ama você, Ele quer fazer coisas grandiosas através da tua vida. Porque agora eu escolhi e santifiquei essa casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Você é a casa espiritual de Deus. Os olhos de Deus estão fixos sobre você. O coração de Deus está sobre você todos os dias da sua vida. Você não está só. Não tema, confia nele, que você vai conquistar. O melhor está por vir. Vamos orar, queridos? Vamos, aqueles que puderem ficar em pé, por gentileza. Eu gostaria de estarmos aqui orando com vocês. Gostaria de chamar o Ministério da Música. Nós vamos cantar uma parte de um cântico aqui. E o Senhor está ministrando. Se você crê, você está recebendo. O Senhor vai começar a mudar a sua história. Começar a mudar a sua vida, a sua mente, sua maneira de ser e pensar. O Espírito de Deus está aqui. A presença de Deus está aqui. Deus te trouxe aqui para falar contigo nessa noite. O Senhor está mudando situações. O Senhor está falando no meu espírito aqui, você que é empresário, que estava em pânico. Deus começa a trazer a solução imediata para você. Você que tem falado, se o Senhor não fizer um milagre, eu não sei mais o que fazer. Descanse no Senhor. Ele está vendo. Ele sabe. Deus nunca chegará atrasado. És nosso eterno Pai, o que tudo criou, poderoso. Foi pelo Espírito que o Verbo se encarnou, Jesus o Cristo. Creio em nosso Deus e Pai, em seu Filho que é Jesus. Creio no Espírito Santo, o Deus que é três em um. Na ressurreição eu creio que ao lado nos levará. Creio no nome de Jesus Cristo. Juiz advogado sofreu ali na cruz, sou justificado, desceu até as trevas, em glória ressurgiu, pra sempre reinará. Creio em nosso Deus e Pai, em seu Filho que é Jesus. Creio no Espírito Santo, o Deus que é três em um. Na ressurreição eu creio que ao lado nos levará. Creio no nome de Jesus Cristo. E creio
que a Virgem concebeu. Creio na comunhão dos santos, em tua igreja, Deus, na ressurreição eu creio. Quando Jesus voltar, creio no nome de Jesus Cristo. Creio em nosso Deus e Pai, em seu Filho que é Jesus. Creio no Espírito Santo, o Deus que é três em um. Na ressurreição eu creio, que ao lado nos levará. Creio no nome de Jesus Cristo. Creio no nome de Jesus Cristo. Creio no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Nessa noite eu quero liberar algumas palavras proféticas para vocês. Quando a médica ligou para na casa desta irmãzinha que não ouvia, a médica perguntou para ela: o que vocês fizeram para ela que ela está escutando? E a mãe começou a chorar e falou assim: olha, teve um pastor que ela foi visitá-lo e ele liberou uma palavra que a minha filha ia escutar. E nessa noite eu quero liberar a palavra para a igreja aqui. Que teus sonhos, teus projetos vão ser realizados. O desejo do teu coração vai acontecer. Que Deus marcou um encontro conosco nesta noite para mudar a tua história. Que Deus vai te levar aonde que você nunca imaginou chegar. Que a partir de hoje, aquilo que estava travando, amarrando, já caiu por terra. As fortalezas, os impérios, a doença, a enfermidade que estava assolando a tua vida, já caiu por terra. Os seus problemas, o seu trabalho, aquilo que estava te trazendo peso, opressão, preocupação, já caiu por terra. Aquilo que estava preso no espiritual, que Satanás estava amarrando e prendendo, já caiu por terra. Porque Deus já te deu a vitória. O Senhor já liberou sobre a sua vida. Você é mais que vencedor. O Espírito de Deus está dentro de você. Deus se manifesta nesta noite. Os céus se abrem sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh Senhor, aplauda o Senhor. Tome posse da resposta, da cura, da libertação, do milagre que você precisava na sua vida, no seu lar, na sua família, em nome de Jesus. Pai de amor, Deus de graça, eu te louvo, Senhor, pela tua presença sobre este lugar. E nós como igreja, Senhor, nós nos prostramos diante de Ti. Pedimos perdão, Senhor, pela nossa nação, pelo nosso estado e pelo nosso município. Como sacerdote, pedimos a Ti, ó Deus, nós intercedemos pelas pessoas, pelo ímpio. E como reis, nós tomamos toda a autoridade que foi delegada sobre as nossas vidas. E eu libero, Senhor, essa palavra para Teus filhos, para a Tua igreja. Que o Senhor está atento às suas orações. Que o Seu coração está sobre nós todos os dias das nossas vidas. E que os milagres, os sinais e as promessas se cumprem cada dia sobre cada um de nós e através do Teu povo, em nome de Jesus. Estenda Tuas mãos para frente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as vossas vidas. E que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus sede com cada um de vós hoje
e até a volta gloriosa de Cristo Jesus para buscar a sua amada igreja. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Ótima semana a todos, que Deus abençoe, vão na paz, você é mais que vencedor.